Legal. Hoje é bom que a gente está falando isso, né? Dia Internacional da Mulher, dia 8 de maio, né? Uhum. Legal. O doutor Orivaldo Epaminondas dos Santos, psicanalista, neurométrico, né? Neurométrico, psicanalista a gente sabe, neurométrico, qual a tradução de neurométrico? O neurométrico é uma especialização que a gente tem em neurometria funcional. O que é? É o famoso feedback, tá? É uma alta tecnologia que, através de sensores, nós conectamos a pessoa a um sistema do computador com a inteligência artificial. Então, a gente vê toda essa parte do sistema nervoso central da pessoa e a parte fisiológica de como está funcionando, tá? Então, a gente consegue, através disso, não digo diagnosticar, mas ter uma referência de autismo, ter uma referência de hiperatividade, o TDAH, que é muito famoso hoje, né? O TDAH é o déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é muito falado hoje, muito discutido nas escolas, né? E problema de depressão, transtornos, tudo isso a gente consegue observar e, inclusive, a gente consegue também fazer procedimentos, protocolos para baixar a ansiedade da pessoa, para melhorar o cognitivo da pessoa. Tudo isso a gente consegue através, hoje, da inteligência artificial. Só para você ter uma ideia como funciona isso. É uma coisa de doido essa inteligência artificial, né? É um banco de dados mundial, né? Que a primeira parte desse exame chama-se DLO, que nós vamos examinar a pessoa deitada, no seu estado normal. Depois nós pedimos para ela levantar, que é o levantar, simulando um estresse. Tá? E depois o decúbito, que é o tempo de recuperação dela. Tudo isso o computador analisou e jogou lá para o banco de dados. Então, um é diferente do outro, sabe? Sim. Mas isso ele é trançado. Você consegue, né? Identificar tudo. E consegue diagnosticar para minimizar exatamente. Essas patologias. Essas patologias, ou às vezes não é nem uma patologia, é só uma crise que a pessoa está vivendo. Um momento depressivo, tá? E às vezes é fisiológico, sabe? A gente consegue detectar, por exemplo, a reserva funcional da pessoa. O que é a reserva funcional? O que tem lá guardado para ela nutrir as células do corpo dela? Tudo isso interfere no nosso sistema nervoso. Coisa de maluco. O corpo humano é uma coisa oxigenação. De doido, né? Eu consigo observar turbilamento sanguíneo, como é que está fluindo o fluxo sanguíneo dela através de sensores. Tá? Só não dá para fazer exame de urina ainda, mas até a circulação, se há problema do coração, o sincronismo, né, da respiração dela com batimentos cardíacos, a gente consegue fazer tudo isso através da inteligência artificial. Entendeu? E é por isso que ele tem que estudar muito, né, a neurociência, te aprofundar nisso, porque está ligado com o nosso sistema nervoso central e o nosso emocional. Interessante isso, né? Que coisa. E a crise de ansiedade? O que é e por que ela se instala? A crise de ansiedade, eu costumo dizer que ela não é uma doença. Ela não é uma doença, ela é um sintoma de que algo não está bem dentro da pessoa, que pode ser uma doença patológica, pode ser uma depressão, pode ser algo que o sistema nervoso central dela não está entendendo. Tá? Então vai disparar o quê? Uma das formas. Lembra que eu estava comentando com você que dentro de nós existe uma caixa de recalque? Quando você não consegue realizar um desejo, esse desejo, se ele não for trabalhado, ele vai ser recalcado, ele vai para essa caixa de recalque. Aí o que acontece? Ele vai ter que extravasar. E uma das formas de extravasar é a depressão, é a crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Agora, a crise de ansiedade é mais profundo, né? A primeira coisa que vem numa crise de ansiedade é a angústia. A angústia do aniquilamento. E você sabe o que é a angústia do aniquilamento?
é aquela mesma angústia que o bebê teve pela primeira vez, que vem acompanhando o ser humano até hoje. Raizan, imagine, quando você nasceu, tá? Antes de você nascer, você estava lá na barriga da tua mãe. Sim, estava lá. Lugar mais seguro do mundo. Quentinho. Precisava comer? Não. Precisava. Você chorava? Não. Não. Tá, se é lugar... Dava umas mexidas assim. Sim, de vez em por quando. Quê? Você estava se espreguiçando. Né? E aí era confortável, você batia a mãozinha ali na barriga da mãe, voltava, era aconchegante. E a mãe falava, vai estar se mexendo, hein? E você queria sair de lá? Eu não. Então, mas você teve que sair. 9 meses depois, se você nasceu de parto normal, você teve que passar por um canal estreito, você foi exprimido. O que você achou que ia acontecer? Você ia morrer. Né? Você não sabia muito bem que era morte. Eu não me lembro disso. Você não vai lembrar. Mas eu nasci de parto normal. Então você passou por um canal estreito. Agora, quando você saiu para esse mundo, você achou que... E a minha cabeça não era grande, que nem a do Ceará, do Alderico, não. E o cérebro também era pequenininho. Tá? Até os 22 anos, seu cérebro cresceu, para chegar onde ele está hoje. O cérebro desenvolve até os 22 anos. Desenvolve junto com o corpo, né? Certo. O corpo parou de crescer, então ele vai... Só que depois você vai diminuindo, ele vai continuar do mesmo tamanho. A cabeça não diminui, o corpo pode recuar. Mas ele atrofia se a gente não usa. Ah, sim, claro. Ele fica preguiçoso também. Sim, se você não exercitar. É por isso que tem treino, né? Para você não perder a memória, uma série de coisas. Mas voltando lá. Aí o que aconteceu? Seu pulmão, nas vias nasais, tudo estava cheio de água, líquido. E você precisava respirar. Você nunca tinha respirado. O pulmão tinha que expandir. Eu estava bonitinho lá na barriga da mãe, por que eu ia querer? Então, essa angústia, sabe, não saber o que está acontecendo, a gente chama de angústia do aniquilamento. Você nunca tinha comido na vida, nunca tinha sentido fome na sua vida. Quando veio a primeira fome, você achou que ia morrer. É por isso que hoje, quando você está com fome, se fala, né? Estou morrendo de fome. Por quê? Porque você aprendeu lá. Só que todas as vezes que você passava por perigo, você passou por perigo, essa angústia é o que vem primeiro. Eu acompanho até hoje. Só que na crise de ansiedade, aí é uma sensação de morte. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que está acontecendo. É a mesma situação de lá. Vem a angústia. É muito perigoso isso, né? É perigoso a pessoa adquirir... Se não souber administrar essas crises de ansiedade, né? Sim, pode se tornar patológica. Aí sim, que é a TAG que a gente chama, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Sabe aquele momento que a pessoa fica catatônica? Ela não vai sair da cama nem para fazer as necessidades dela? Sim. Isso não é depressão, isso é uma TAG. É esse ponto, é patológico. A pessoa pode, porque se ela não está entendendo, não tem ninguém para explicar, ela entra em pânico, ela entra em parafuso. Então, o sistema nervoso central manda desligar. Não desliga o coração nem os órgãos vitais, mas desliga o quê? O sensorial dela. Esse lobo frontal aqui vai tudo lá para trás, para tudo. Aí ela não tem vontade. Se está conversando com ela, ela está olhando para cima, assim. Não tem vontade de fazer nada. E isso é o problema é a depressão profunda, né? Que é a TAG. Então é perigoso. Transtorno de ansiedade generalizada. Né? Se isso não é tratado, ela se transforma... Durante o exercício da sua profissão, já pegou pacientes assim? Já peguei, e por incrível que pareça... alto grau. Alto grau. E por incrível que pareça, era um adolescente. E entrou numa TAG. Pra você ter uma ideia. E é uma história muito delicada, sabe? Que a criança, adolescente, né? Ele não estava entendendo essa questão sexual, né? Que vem nessa adolescência. E ela... Eu estou falando porque a gente não está citando nomes e tem vários casos. Sim. E ele teve um conflito muito grande do que a família passava para ele, ou até mesmo a falta de informação, né, da sexualidade dele. E quando ele teve a primeira ejaculação, ele achou que ele estava indo para o inferno. Começou por aí. Que coisa, hein? Depressão. Entrou numa crise de ansiedade, daí ele parou, travou e entrou nessa TAG. Tivemos que entrar com medicação, psiquiatria, em conjunto, para ser tratado. É complicado. Isso não tem idade, viu, gente? Qualquer idade, adulto... Mas você sabe que o bebê entra em depressão?
Não. O bebê entra aos 6 meses de idade. Entra em depressão? Você pode perceber, o bebê com 6 meses de idade, ele fica esquisito. Você já reparou nisso? Acho que você nunca reparou. Ele fica esquisito. Ele fica com o olho parado, ele dá uns espasmos, você entendeu? É porque ele acha que ele e a mãe é um ser só. Ele começa a perceber aos 6 meses de idade que tem o seio. Quando ele tem fome, vem alguma coisa, algum objeto para ele saciar a fome. Depois vai. Quando não vem, ele está com fome e demora para vir, a gente chama isso do seio bom, seio mau, né? É uma teoria. Então ele entra em depressão. O bebê já aprende desde cedo a entrar em depressão. Que coisa, hein? É muito interessante isso, né? Então imagine, né? Os conflitos que a nossa mente passa, né? Que um ser humano... Agora, nós temos no mínimo, 3 personalidades, né? 3 tipos de personalidades. O ser humano em si. O ser humano em si, que é... Homem ou mulher? Homem ou mulher. Que é a neurótica, é a psicótica e a meu Deus, a depravação, né? Oh, meu Deus. Neurótica, psicótica e a que causa a perversa, desculpe. É transtorno é a personalidade perversa. Tá? O que é o perverso? O perverso é... Na psicanálise, né, no geral... Perverso... O perverso é aquele que neurótico, pratica a maldade. É aquele que tem senso... Perverso, neurótico e o psicótico. Psicótico. O que é o perverso? Então, o perverso é aquele que são os psicopatas, né, que não tem... É só maldade, maquina o mal. Existe esse tipo de pessoas. Você entendeu? Não sei por que nasceu desse jeito. Mas já nasce com isso? Nasce. A personalidade nasce com a pessoa? O psicopata pode nascer. Agora, existe o sociopata também, né? O sociopata já é aquele que é desenvolvido por influência do que ele viveu ali na infância. Ele pode desencadear, que tem as mesmas características. E o psicótico é aquele que constrói seu castelo no ar e quer que todo mundo vai morar dentro. Esse é o psicótico, né? Tem alucinações, que não vive nesse mundo. E o neurótico Nós somos nós. Nós somos normal. Só que nós somos equilibrados. Eu acho que eu sou, né? Claro. Tá? Se você está aqui conversando comigo agora, tá? Porque você é equilibrado. Mas se de repente você sair daqui e dar uns gritos aí, né? E começar a quebrar as coisas aqui, eu vou falar que você surtou. Então você entrou numa psicose. Aí tem que tratar a sua neurose, entendeu? Onde entra o narcisista aí? O narcisismo também é um transtorno de personalidade. É um transtorno de personalidade. Tá? Ele nasce assim ou ele evolui? Ou ele adquire esse transtorno na evolução da sua vida? Ou já nasce? Né, pode ser inato, ou então ele vem desenvolvendo através da forma que ele... Porque